Bem-vindos ao Atlas Luminoso. Hoje a gente mergulha capítulo a capítulo num romance sobre escrever, falhar e viver a cidade como ficção, né? Exato. Inspirado em Levreiro, com 13 vozes girando em torno de uma obra misteriosa lá em Balneário Camboriú. É isso. Literatura, sonho, espelhos. O nosso papo hoje começa agora. E o foco é bem específico, né? Sim, hoje a gente vai fundo só no capítulo 6, que se chama Uma Atriz. É um trecho dessa obra maior. Certo. A ideia é explorar o que pensa essa atriz, já com os seus 84 anos, sobre a vida dela, a carreira, a cidade mudando. E um encontro bem marcante, né? Que talvez nem tenha acontecido de verdade. Ou talvez sim. Exato, vamos desvendar isso aí. Bom, quem é ela? Uma atriz de 84 anos. Isso. E mesmo mais reclusa em casa, né, por causa da idade, pandemia e tal, ela ainda está na busca. Procurando um papel novo. A casa dela virou o palco, o refúgio, E tem um detalhe curioso. Logo de manhã, o copo de leite. sim, um copo de leite branco reluzente, quase brilhante, que aparece do lado da cama. Ela não sabe como. Que coisa, né? E logo depois vem aquela sensação de urgência, de estar atrasada para um ensaio. Um ensaio que talvez só exista na cabeça dela. E essa relação dela com o Balneário Camboriú é forte, né? Muito. Ela lembra de quando chegou lá em 1977. E o contraste com hoje é brutal, né? A cidade que ela descreve como engolida e sufocada por vidro e concreto. É uma crítica direta a essa verticalização toda. E a casa dela, térrea, Vira quase um ato de resistência, né? Contra a especulação imobiliária que não para. exatamente. Essa tensão da cidade reflete muito as questões internas dela, sobre memória, identidade, o que é um lar. Faz todo sentido. E a lembrança principal, o coração da história dela aparece. Aconteceu num café na Avenida Brasil. Hum. Um homem elegantemente desgonçado. Falava sozinho, tinha um sotaque diferente. E ela acha que era quem? O Mário Levreiro, o escritor uruguaio. Aquele que mistura ficção e realidade, sabe? Sei, claro. Figura interessante. A comunicação ali foi difícil, quase por gestos. Mas ele faz a pergunta: "Eres uma atriz?" A pergunta-chave. Totalmente. Antes de ir embora, ele dá um livro para ela, La Ciudad, e fala para ela transformar aquilo em teatro. Nossa, que momento. E esse encontro, sendo real ou não, foi o que impulsionou ela para o teatro. O gatilho mesmo. E o copo de leite aparece nessa memória também? Curiosamente, sim, aquele copo brilhante tá lá, nessa lembrança do café. E aí entra a questão da memória, né? O quanto a gente pode confiar nela. Exato. Ela mesma admite, tipo, talvez não fosse o leveiro, mas nem ligo. O que vale é a memória. É muito sobre a narrativa que a gente cria pra gente, né? Mais do que o fato em si. Sim. Lembra um pouco as conversas que ela diz ter com o Érico Veríssimo. Que o Meto acha que é delírio dela. Isso. Mas ela rebate, né? E o que é a vida e a arte, senão um grandioso delírio? Questiona essa linha tênue. Uma ótima pergunta, na verdade. A verdade que importa é a que dá sentido pra vida dela, né? Parece que sim. Aí, mais recentemente, o neto dela, o Carlinhos, deu um livro para ela. Ah, o tal Atlas Luminoso. Esse mesmo. Escrito por um autor local, um tal Leonel. E ela ficou animada no começo. Pensou que podia ser a próxima peça dela. Exato. Mas aí veio a decepção. Ela leu e achou, sei lá, confuso. Palavras tão bagunçadas e desconexas, ela disse. E aí ela desistiu de adaptar. Desistiu. Achou que seria mais fácil encenar uma lista telefônica. Pesado, né? Nossa, mas juntando tudo, tem os símbolos que ficam, né? Com certeza. O copo de leite. Que pode ser rotina, mas também esse mistério, essa nutrição meio mágica pra ela. Tem o espelho manchado também, refletindo o tempo passando. E talvez a própria memória fragmentada, a identidade meio borrada, né? E a casa? A casa-terra firme no chão. Em oposição total aos prédios subindo sem parar. Exato. E no fim, a capa do livro que ela rejeitou, o Atlas Luminoso. Brilhando no escuro do quarto dela. Isso. A luz vem justamente do que ela descartou. É interessante isso. Pode ser tanta coisa. Talvez uma aceitação desse delírio como força, ou a arte persistindo, encontrando luz onde não se espera, uma epifania, talvez. Pode ser.
Então, resumindo, o que a gente tira desse capítulo é o olhar de uma artista sobre envelhecer, Sobre a memória, que é super plástica, né? Moldável. o impulso de criar que não morre e essa relação com a cidade, que é de afeto, mas também muito crítica. É um retrato de quem vive ali, né? Entre o real, o lembrado e o imaginado. Exatamente. Como se vive nessa fronteira. E fica a provocação, né? Se a faísca para uma vida inteira de arte pode vir de uma memória duvidosa, talvez até inventada, Onde está o valor de verdade? No evento em si, se ele aconteceu daquele jeito, ou na força da história que a gente conta para dar sentido à nossa vida? é uma boa pergunta. Ou, como a própria personagem meio que sugere, talvez essa linha entre delírio, vida e arte seja bem mais fina e, quem sabe, luminosa do que a gente pensa.